Saudações pessoal, o meu nome é Geraldo, professor de Química deste canal Química em Série. Episódio 5, ainda estamos no tema a matéria. Esta é a terceira parte do estudo da matéria, mas na verdade essa terceira parte vamos falar dos estados da matéria e suas mudanças. Mas, para se complementar a essa aula, importa assistir o vídeo anterior, que é a parte 2, falamos das propriedades da matéria, seja elas gerais assim como específicas. Mas na verdade, vamos ao nosso tema, que é o estado da matéria e suas transformações. Aliás, as suas mudanças. Para começar, importa referir que toda matéria é constituída por pequenas partículas. E essas partículas dependem de maior ou menor grau de proximidade entre elas, na qual essas maior ou menor proximidade das partículas, elas é que fazem com que uma matéria seja do estado sólido, do estado líquido ou gasoso. E essas três ou seja, esses três estados são os estados pilares de todos os estados que existem. É normal existirem mais estados, mas são provenientes desses três estados. Mas vamos perceber esses três estados e depois, em plenas pesquisas, estudos profundos, vamos entender mais sobre os outros estados da matéria. Assim, vamos começar com o estado sólido. O estado sólido é o estado menos energético que existe dentre os três estados da matéria e possui a forma e o volume estável. Essa estabilidade refere que ela não altera a sua forma de existência, a sua forma de existência quando ela é movida ou é colocada em algum lugar. Ela tem um formato único que caracteriza uma matéria sólida. Isso quer dizer que as moléculas que os compõem estão perto uma das outras, tal como nós podemos ver. Do jeito que as pedras, aqui no exemplo, na imagem, estão aproximadas, é assim como se apresentam uma matéria do estado sólido. Mas, na verdade, este exemplo aqui pode ser microscópico ou macroscópico. Microscópico, podemos dar o exemplo de que nas pequenas partículas que existem, elas se unem daquela forma de modo a criar uma matéria grande. Mas também, essa matéria grande que existe, suponhamos que cada pedra é uma matéria grande, na qual é constituída por pequenas partículas. Mas temos aí, cada pedra tem um determinado formato, na qual esse formato em nenhum momento pode mudar, em caso de ser retirado do local onde está para um determinado recipiente e não muda o seu formato. Vamos ver então o estado líquido. Esse estado líquido é o estado mais energético em relação ao estado sólido, na qual, nesse estado, apenas o volume é que é estável. Pode-se alterar a sua forma e toma o formato do recipiente que contém a matéria. Um dos exemplos concretos, temos aqui dois recipientes, sim, dois recipientes, temos becker e temos uma garrafa de água mineral. Ambos recipientes são de 150 ml. Se formos a ver no nosso lado esquerdo desse becker, temos aqui um determinado fluido de 150 ml, 150 ml, mas tomou o formato do recipiente. E temos, no nosso lado direito, o recipiente que contém também 150 ml de um determinado fluido, na qual tomou o formato deste recipiente. Este é o exemplo concreto do estado líquido. Então, prosseguindo, temos aqui o estado gasoso, que é o estado que possui a forma e o volume variável, no qual as partículas que formam a matéria estão afastadas uma das outras. Razão pela qual, quando nós temos uma botija de gás e temos um vazamento, temos um furo eminente em um dos tubos de onde passa gás, seja de cozinha, não importa o que for, sempre tem a tendência de sair com alta pressão. Então, aquilo é o exemplo concreto que as partículas que formam esse tipo de matéria estão afastadas uma das outras. De forma resumida, nós temos aqui
as partículas do jeito que elas estão bem próximas umas das outras, no nosso lado esquerdo, e temos no meio o estado líquido, que as partículas estão mais ou menos elas aproximadas, mas não tanto. E por último temos aqui o estado gasoso, na qual as partículas estão dispersas e elas têm a tendência de tomar o formato de todo o recipiente. Elas têm a tendência de ocupar todo o espaço do recipiente. Por mais que seja um quilo de gás, colocarmos em uma botija de 20 litros, ela tem a tendência de encher em todo o recipiente, o que faz com que ela saia com pressão no momento de fuga de gás. E vamos à segunda parte da nossa aula, que são as mudanças de estado da matéria. E importa informar que a matéria pode mudar de um estado físico para o outro, dependendo das condições do meio. Essas condições são a temperatura, aquecimento ou resfriamento. Mas temos aqui os três estados que nós acabamos de ver, que é o estado sólido, líquido e gasoso, na qual, se uma matéria sai do estado sólido para o estado líquido, esse processo de mudança de estado é chamado de fusão. E a saída do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização ou ebulição. E se estiver a sair do gasoso para o líquido, chama-se liquefação ou condensação. E se estiver a sair do líquido para sólido, chama-se solidificação. E existe a saída do estado sólido para gasoso sem que passe do estado líquido, que se chama de sublimação. Então vamos ver os exemplos de cada mudança de estado. Essa fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um dos exemplos concretos, temos resfriamento, o resfriamento de uma pedra de gelo. Ela sai do estado sólido para o líquido. Na medida em que liberta o gás, ela sempre tem a tendência de se transformar em água. E tal como nós podemos ver a sublimação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, nós colocamos uma imagem pelo fato de, se nós colocarmos água em um determinado recipiente, num congelador, quando a temperatura sempre baixa, tem a tendência de prender o líquido e formar estado sólido. Isso já tem a ver com as temperaturas. E temos a vaporização. A vaporização é o estado, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Esse estado nós presenciamos quase no nosso dia a dia. Para quem frequenta muito mais a cozinha, presencia isso sempre que possível. Tal como nós podemos ver água quando estiver em estado de ebulição, quando atinge o seu ponto de ebulição, nós sentimos o vapor da água a sair da panela, indo ao ar de forma dispersa. Este é o exemplo concreto do estado gasoso, aliás, da passagem do estado líquido para o estado gasoso. E temos também a liquefação ou condensação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Esse estado acontece muito mais quando nós tiramos um recipiente dentro de um congelador, nós deixamos a um determinado lugar. Nós observamos que, ao andar do tempo, o recipiente em si tem a tendência de libertar o vapor, e o que é que fica ao redor do nosso recipiente? São gotículas de água, na qual este é o exemplo concreto da liquefação ou condensação. E temos a sublimação. Essa sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar do estado líquido. Este exemplo acontece muito mais em laboratórios. Isso acontece muito mais com substâncias aromáticas, substâncias orgânicas, na qual essas substâncias em altas temperaturas, elas sempre têm a tendência de passar do estado sólido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado líquido, dependendo da condição que ela pode se encontrar para que esta reação aconteça.
mas também tem material apropriado para que este processo aconteça. Para hoje, nossa aula termina por aqui. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like, compartilhe com aquele teu colega, aquele teu amigo que sempre precisou de saber quais são os estados da matéria que existem. E assista sempre os nossos vídeos. Até a próxima aula. Obrigado.